Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa preparação intensiva de hoje mergulhando fundo no livro de Gênesis. Ele é a base de tudo, fundamental para qualquer estudo teológico sério e, claro, para se preparar bem para avaliações. Vamos juntos explorar os pontos que sustentam toda a escritura. E é aqui, gente, que tudo começa. Essa frase não é só um jeito poético de abrir o livro. Não, não. É a declaração fundamental da soberania absoluta e do poder criador de Deus. Tudo que a gente vai ver depois, toda a história da redenção, parte desse ponto de partida que não se negocia. Ok, para a gente entender a profundidade de Gênesis, primeiro a gente precisa saber assim, qual é a identidade dele. Nesta primeira parte, vamos direto ao ponto, vendo as informações básicas, mas que são absolutamente cruciais para dar contexto a todo o resto. Olha só que interessante como tudo aqui se amarra. O nome hebraico Bereshit e o grego Gênesis, os dois apontam para começo, origens. A autoria tradicionalmente de Moisés, lá por 1400 a.C., nos coloca num cenário muito específico, o povo de Israel no deserto. E isso explica o propósito, né? Era uma mensagem para encorajar um povo cansado, lembrando a eles de onde vieram e da fidelidade do Deus da aliança. Gênesis pode parecer um livro enorme. E é, mas a estrutura dele é bem mais simples do que parece. Ele se divide basicamente em duas grandes histórias, dois grandes blocos. E essa transição aqui é o pulo do gato para entender o livro. A narrativa começa com um foco universal, gigantesco, na chamada história primitiva. Fala da criação, da queda, do dilúvio, coisas que afetam toda a humanidade. Mas, de repente, a partir do capítulo 12, o foco se afunila. Ele se fecha numa única família, na história patriarcal. É a partir de Abraão que o plano de redenção de Deus começa a tomar uma forma bem específica. Agora a gente chega no coração pulsante de Gênesis. Justamente no momento mais sombrio da narrativa, logo depois da queda do homem, Deus vai lá e planta a primeira sementinha de esperança. A promessa fundamental de redenção. Essa pergunta aqui é clássica de prova, hein? Fica a dica. Onde, bem no comecinho de tudo, Deus revela pela primeira vez o seu plano para resgatar a humanidade? A resposta está lá no capítulo 3. E aqui está a resposta. Esse versículo é conhecido como a primeira profecia messiânica. No meio da sentença, do juízo sobre a serpente, Deus promete que um descendente da mulher, a semente dela, iria esmagar a cabeça do inimigo. É o primeiro vislumbre do evangelho em toda a Bíblia. Incrível! E esse conceito tem um nome teológico importante que vale a pena guardar: proto-evangelho. É fácil de lembrar. Proto significa primeiro, evangelho significa boa notícia. Então, Gênesis 3,15 é literalmente a primeira boa notícia da salvação. A promessa de que, apesar da queda, a vitória final pertence a Cristo. Mas não é só com promessas que Gênesis revela Cristo. O livro está cheio do que a gente chama de tipos. O que é isso? São pessoas, eventos que funcionam como uma espécie de trailer, uma prévia, uma sombra da pessoa e da obra de Jesus. Vamos ver os exemplos mais claros. Aqui a gente tem 4 figuras centrais. Adão, o cabeça da humanidade, é um tipo de Cristo, que é o cabeça da nova criação. Noé, que salva seu povo do juízo, é uma figura da salvação que Cristo oferece. Melquisedeque, aquele rei sacerdote misterioso, aponta para o sacerdócio eterno e superior de Jesus. E José? José. A história dele, de sofrimento e depois exaltação para salvar seu povo, é talvez uma das figuras mais nítidas da obra de Cristo em todo o Antigo Testamento. Beleza, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma revisão relâmpago. São alguns pontos-chave, conceitos essenciais que amarram tudo que a gente viu e que são cruciais para qualquer avaliação sobre Gênesis. Primeiro ponto, e isso é fundamental: Gênesis é radicalmente monoteísta. É bom lembrar que o livro foi escrito num contexto cercado por culturas politeístas, com deuses para tudo que é lado. Mas a teologia de Gênesis é firme. Existe um e somente um Deus Criador. Segundo ponto, a aliança com Abraão. Ela não serviu apenas para criar uma nação. A grande jogada ali era ser o caminho, o veículo que Deus escolheu para trazer o Messias ao mundo, aquele através de quem todas as nações seriam abençoadas.
Terceiro, sabe aquelas listas enormes de nomes, as genealogias? Elas não estão lá só para encher página, não. Elas são um mapa da promessa, a linhagem sagrada que os evangelistas, como Mateus e Lucas, vão usar para provar que Jesus é o descendente prometido, o ponto final e culminante de toda essa história. E por último, a confirmação definitiva vem do próprio Cristo. Ele mesmo declarou que as Escrituras, começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, que inclui Gênesis, falavam a respeito dele. Isso meio que sela a nossa interpretação cristológica do livro todo, não é mesmo? E assim, a gente conclui essa jornada pelos pontos mais importantes de Gênesis. Esperamos que este material seja um recurso valioso na sua preparação e nos seus estudos. Este estudo foi preparado pelo canal O Concurseiro de Fé em 24 de novembro de 2025. Sucesso e que o Espírito Santo ilumine sua mente.